Imagina, claro que eu sou. imagina, nada Uhum. disso, Ana. Estamos todos iguais aqui. E ó, 11h20 pode comandar aí a sessão, né, que começa agora. Aham. Muito bem. Oficialmente começando essa sessão, depois que eu tive o prazer de já me apresentar para a Vitória e encontrar meu grande amigo Alexandre Garcia, professor, com quem a gente tem compartilhado muitas experiências sobre relato integrado na Comissão Brasileira do Relato Integrado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando dessa sessão conosco. O Congresso Anual da USP, né, que é um congresso internacional, é algo muito importante para todos nós no meio acadêmico, porque é uma oportunidade não só para os alunos exporem o seu trabalho, mas também para a gente da academia conhecer o que os outros pesquisadores estão fazendo, porque esses trabalhos podem, ao invés de correr em paralelo, eles podem se complementar e a gente pode encontrar sinergias bastante interessantes que toda a sociedade venha a se beneficiar. Então, nós vamos ter dois trabalhos sendo apresentados nessa sessão paralela. O primeiro é o trabalho da Universidade de Fortaleza, com 3 representantes ilustres, femininas, né, para poder perfumar o ambiente para a gente, não que a Vanessa, que venha depois, não venha igualmente nos transmitir o seu perfume, mas é muito bacana ver esse trabalho da Universidade de Fortaleza, que vai abrir hoje, que vai tratar da relação do conhecimento ecológico no comportamento sustentável. Ou seja, elas querem medir se saber mais sobre sustentabilidade me faz agir de forma mais sustentável. E elas fizeram esse experimento usando um estudo de caso na Secretaria de Meio Ambiente, né? Quem vai nos contar essa história é a Vitória, ela vai ter 15 minutos para expor o trabalho dela, depois eu vou teria 10 minutos para comentar, mas eu vou reduzir os meus comentários, porque nós só teríamos pela programação 5 minutos para que o público pudesse apresentar questões, e eu acho que é muito mais importante dar ouvidos para quem ainda não leu o trabalho delas do que para mim. Eu não comentei ainda o seu trabalho, nem o da Vanessa, Vitória, porque eu não quis que os meus comentários pudessem induzir esse momento de compartilhamento de vocês com os outros participantes do Congresso. Mas assim que acabar essa sessão, eu vou entrar lá e deixar minhas sugestões e meus comentários para vocês de forma oficial. Então, para a gente não atrasar mais, em seguida nós vamos ter o trabalho da Vanessa e do professor Alexandre. Espera aí, deixa eu ler o nome direitinho, que são tantos trabalhos. Opa, é o 3376. Ok. Relatos integrados no Brasil pós-Agenda 2030, que é um assunto que particularmente me interessa bastante. Uma análise à luz da teoria da comunicação, que eu achei sensacional, algo bem diferente, porque eu sempre disse que a contabilidade não é simplesmente uma tecnicidade, é uma forma de comunicar a empresa para a sociedade. Então, é importante que aquilo que a gente reporta seja compreensível, né? E útil para quem lê. E não será útil se não for compreensível. Então, estou com muitas expectativas. Quem está participando desse segundo artigo, junto com a Vanessa da FECAP, é o próprio Alexandre Garcia. Já ia eu falar professor Alexandre Garcia, que ele não quer que seja, mas nós tenho certeza vamos ter uma manhã muito interessante aqui nessa sala do Relato Integrado, agradecendo já a USP por abrir esse espaço, por esse tema que é tão novo, mas que a gente acha que pode provocar tanto impacto ainda, não só na performance das empresas, mas na proteção do nosso planeta e da nossa sociedade. Então, Vitória,
A palavra é sua, vai ser um prazer para todos nós escutarmos você. Por favor. Bom dia, tá dando para ouvir direitinho, né? Bom, eu me chamo Vitória Moura, né? Eu sou graduanda em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, juntamente com a minha colega Gabriele de Brito e a professora doutora Jaqueline Lucas. Nós desenvolvemos esse trabalho, que traz como título a relação do conhecimento ecológico e o comportamento sustentável, estudo de caso na Secretaria do Meio Ambiente e SEM. A ideia do trabalho surgiu do fato de que a gente sabe que o consumo desenfreado ele tem sido um dos principais vilões do meio ambiente. Desse modo, tem se buscado maneiras de minimizar os impactos desse consumo, de modo que a gente possa estimular o desenvolvimento de maneira sustentável, né? Então, com base nisso, em estudos empíricos anteriores, que a gente colocou como referencial teórico, a gente fez esse artigo, que teve como objetivo geral analisar a relação entre o conhecimento ecológico e o consumo sustentável dos funcionários da unidade de Fortaleza, da Secretaria de Meio Ambiente. E como objetivo adicional, a gente buscou identificar os fatores determinantes para o consumo sustentável entre esses funcionários. A justificativa do nosso estudo foi pela importância da conscientização da comunidade em geral quanto aos malefícios causados, né, pela falta de consciência ecológica. Desse modo, é muito importante identificar os fatores que incentivam o consumo de produtos sustentáveis para traçar o perfil desses consumidores ecologicamente conscientes e, desse modo, poder contribuir com as organizações e incentivar cada vez mais o desenvolvimento sustentável. Com relação à nossa metodologia, a nossa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa descritiva e quantitativa. Como público-alvo, nós tivemos os funcionários da SEMA. A totalidade da população foi estimada em institucional. A gente conseguiu chegar a uma população aproximada de 112 funcionários. Entretanto, infelizmente, apenas 37 se dispuseram a responder o nosso questionário. Foi uma amostra pequena, mas isso se deve, infelizmente, né, às dificuldades trazidas pela pandemia e que nos impossibilitou a ida ao órgão público e ter esse contato mais direto com os respondentes. Quanto à coleta de dados, a gente optou pelo levantamento do tipo survey. Nós aplicamos um questionário online, através do Google Forms, que foi estruturado com perguntas fechadas por meio de uma escala Likert, que teve um grau de importância de 5 pontos, que variou desde discordo totalmente a concordo totalmente. O questionário foi estruturado com um total de 26 questões. Essas 26 questões foram divididas em 3 blocos. O primeiro bloco, ele buscou identificar as características sociodemográficas e acadêmicas dos funcionários. O segundo bloco, ele buscou identificar o conhecimento que esses funcionários tinham acerca da sustentabilidade. E o terceiro bloco, ele buscou identificar se esses funcionários costumavam ter práticas de consumo sustentáveis, né? Então, para atender ao objetivo específico, a gente fez uma análise descritiva para tentar relacionar o conhecimento com a prática, né, o consumo sustentável desses funcionários. E depois disso, a gente fez uma análise fatorial para tentar condensar as assertivas e criar fatores, né, onde esses fatores poderiam explicar o comportamento sustentável desses funcionários. Em relação aos nossos resultados, a gente chegou na conclusão de que a maioria dos respondentes que demonstrou ter conhecimento sustentável também demonstrou ter boas práticas sustentáveis. Então, isso mostra que o conhecimento está diretamente ligado, né, à ação, à prática. Além disso, a gente conseguiu identificar também que, além da prática pessoal, esse hábito de consumir produtos sustentáveis, ele pode ser passado de pessoa para pessoa através da indicação, porque a maioria dos respondentes demonstrou que tinha o hábito de indicar produtos e empresas sustentáveis, né, para amigos e familiares. E, além disso, através da análise fatorial, né, nós identificamos 6 fatores
que determinam o consumo sustentável sob a ótica dos funcionários da SEMA. O fator 1 foi o comprometimento empresarial, o fator 2, o conhecimento técnico, o fator 3, o comprometimento individual, o fator 4, comportamento não sustentável, o fator 5, capacitação dos servidores e o fator 6, preço. O fator 4, que é o comportamento não sustentável, ele é pouco explicativo dentro dessa análise geral que a gente buscou fazer, mas ele se justifica, já que a análise fatorial ela condensou também aqueles assertivos que demonstravam a falta de conhecimento sobre sustentabilidade e também a falta da prática, né, do consumo sustentável. E com relação às contribuições da nossa pesquisa, nós acreditamos que ela pode contribuir com a literatura mesmo acerca dessa temática, já que muitos estudos anteriores têm focado no setor privado, então ela vai entender, ela vai ajudar a compreender melhor como funciona essa questão da sustentabilidade em empresas do setor público, né? E, além disso, ela contribui também na identificação do perfil desses consumidores sustentáveis, né, dos fatores que estão diretamente relacionados ao consumo sustentável e no despertar do interesse da população geral sobre esse assunto, que é um assunto tão pertinente, né, tão importante. E, em linhas gerais, foi basicamente esse nosso estudo. E aqui eu deixo aberto para perguntas e para sugestões de melhoria. Enfim. Muito obrigada pela atenção. Bom, nós aqui agradecemos a você, Vitória. Acho que é muito importante que nós consigamos despertar o interesse por questões de sustentabilidade na pesquisa acadêmica, porque eu costumo dizer que se nossos avós soubessem tanto de sustentabilidade quanto a gente sabe hoje, talvez muitas besteiras pudessem ter sido evitadas no passado. E se nós soubéssemos tanto quanto os nossos filhos, certamente nós também teríamos evitado uma série de comportamentos nocivos à sustentabilidade. Então, nós temos muita esperança na geração de vocês, né? E precisamos muito que vocês saiam do ambiente acadêmico acreditando que ser sustentável é possível e transmitindo essa mensagem, né? Replicando esse conhecimento onde quer que vocês estejam. O seu universo, ele é pequeno, a sua empresa, 112 funcionários, só 37 responderam o seu questionário. É difícil mesmo você conseguir respostas muito abrangentes quando a tua metodologia de pesquisa é essa, de soltar questionários, porque uma das coisas mais raras na sociedade de hoje é uma coisa chamada tempo, né? Então, se você chamar alguém para bater um papinho, ele até consegue um minutinho, mas ele já é tão ocupado, e principalmente em ambiente virtual, ele já tem tantos e-mails, tantas planilhas, tanta coisa para poder checar, que a última coisa que ele quer é perder mais 5, 10, 15 minutos com a resposta de um questionário. Eu recebo N, e quando eu vejo assim, esse questionário vai tomar 20 minutos do seu tempo, eu já boto lá na minha listinha de hoje não dá para ser, né? Então, essa já é uma dificuldade que você vai encontrar. Então, é claro que as conclusões que você tira do seu trabalho é restrita àquela população que você conseguiu investigar, a sua amostra dentro daquela população. Mas isso, de certa forma, de forma nenhuma diminui a importância do seu trabalho, porque eu acredito muito na questão formiguinha. Se você conseguir influenciar o meio onde você está, essas pessoas que você está influenciando vão estar em contato com outros meios e podem levar boas sementes para lá. Gostei muito da tabela que vocês fizeram para apresentar os 6 fatores de influência. Acho que algumas conclusões que vocês tiveram, ou até mesmo algumas bases para pesquisa, é um pouquinho óbvia, né? Porque a questão, por exemplo, de que o setor público gasta mais do que o setor privado, com questões de sustentabilidade, inclusive. Eu acho que isso é um pouquinho... Porque a empresa, por mais complexa e global que ela seja,
ela tem um universo muito mais restrito do que o setor público, que, na verdade, tem que ter em mente a sociedade como um todo, ou pelo menos aquela parcela da sociedade. Então, existe sempre o efeito concomitante entre o público e o privado nesse sentido. Mas se espera, e aí sim eu senti falta no seu trabalho, de dizer que o setor público tem a responsabilidade de cuidar do comum. E sustentabilidade é preservar o comum. Porque a empresa ela foi formada para explorar um determinado campo de negócio. Mas o governo, o propósito dele é proteger a sociedade que está dentro da sua circunscrição. Então, o governo tem mais obrigação de ser sustentável. Mas eu gostei muito do fato de que a empresa que você estudou, embora pública, ela tem a questão de sustentabilidade na veia, que é uma agência de meio ambiente. Só que aí, ser sustentável é muito mais do que meio ambiente. Então, quando você fala de que uma determinada 3,4%, eu acho, da sua amostra demonstrou ter conhecimento de sustentabilidade, não ficou muito claro se é sustentabilidade no conceito geral ou naquilo que era esperado por ser uma empresa de meio ambiente, que são as questões ambientais, né? Porque se a SEMA não tem consciência sobre impactos de atitudes, de práticas sobre o meio ambiente, eu vou ficar muito preocupada, porque esse é o objeto de negócio dela. Então, o que eu senti falta é verificar se, na verdade, eles têm consciência de que sustentabilidade é mais do que meio ambiente, que é uma questão de governança e que é principalmente uma questão social. O ser humano tem que ser o tópico principal das questões de sustentabilidade, porque o planeta consegue continuar a existir mesmo se a humanidade não estiver mais aí. Mas cabe a nós garantir de que existirá um planeta para a biodiversidade, para os animais, mas também para o ser humano, né? Então, a dignidade humana ela precisa aparecer um pouquinho. Então, eu senti falta dessa consideração na sua pesquisa. Mas achei que os 6 fatores que vocês encontraram fazem muito sentido. Senti falta de vocês explicarem um pouquinho mais esses fatores e de vocês usarem essa pesquisa não para dizer o que vocês encontraram, mas para vocês sugerirem o que pode ser feito diante da conclusão que vocês encontraram. Ou seja, se conhecer melhor o que é sustentabilidade faz as pessoas agirem de forma mais sustentável, o que governos, o que empresas, o que universidades poderiam estar fazendo para aumentar esse conhecimento, né? Se preço é uma questão, embora tenha sido a última, como fazer as pessoas perceberem que investir em sustentabilidade compensa, que o benefício consegue superar os custos envolvidos nessa prática, né? Então, são as minhas pequenas recomendações para o trabalho de vocês, mas, em primeiro lugar, bater palmas e aplaudir pela coragem de explorar um tema como esse, que é muito difícil ainda, porque a gente não tem ainda muitos fatores quantitativos para serem usados em pesquisas. Então, vocês terem a coragem de tentar usar o quantitativo combinado ali com o qualitativo, né? Essa pesquisa aí que vocês fizeram, eu acho que é algo muito meritório. Parabéns pelo trabalho. Eu queria, então, abrir para perguntas dos participantes. Quem tem sugestões e comentários a fazer aí para o trabalho da Vitória, da Maria Gabriela e da professora Jaqueline. Professor Garcia. Pode ser eu aqui. Primeiro, Vânia. Legal, Vitória, parabéns pelo trabalho, né? Eu vi aí também o seu artigo, está muito bem construído, né? O seu
das suas colegas lá, a Gabriele e a Jaqueline, né? Tá muito bem construído, fala o método que vocês utilizaram, né, a análise fatorial ficou perfeito, as tabelas também ficaram muito bem, né, ficou muito bom mesmo. Tá bem, bem amarrado aí, né, o texto. Está de acordo com o que vocês acho que propuseram, né, desde o título ali, que era o comportamento ecológico, né, vocês deixaram bem claro isso. E só que assim, quando a gente faz essa análise fatorial, embora, né, ele deu lá acho que foram 6, né, 6 fatores ali, alguma coisa assim, 6. né, diante de acho que 26 questões, né, como você falou. Aí tem alguns resultados que a gente, quando olha individualmente, né, antes de fazer a fatorial, que surpreende até dá vontade de pesquisar mais ainda, no caso especificamente lá da secretaria onde vocês, né, pesquisaram. Até porque, olha, a hora que a gente vê os respondentes, né, ali, de novo, né, a Vânia comentou, né, acabou tendo um número baixo de respondentes, que é uma realidade que a gente acaba tendo mesmo nas pesquisas aqui do Brasil, mas você vê lá, de 112, né, funcionários, 37 responderam, mas, assim, um nível, digamos assim, de educação bem alta desses que responderam, né? Apenas Sim. 10% que não tem o ensino superior, e 78% ali pela sua tabela tem cargos, né, de nível superior. Então, assim, é um pessoal que, teoricamente, está bem, conhece, né, bem os termos das 26 questões que vocês perguntaram. Mas destaca que teve duas perguntas ali que os percentuais foram muito baixos, né, de concordância ali, que era exatamente os dois relacionados à reciclagem, que era o código V7 e o código V4, né? E para um público, de novo, né, primeiro, para uma secretaria, né, de meio ambiente, esse assunto reciclagem deveria ser, quer dizer, no meu entendimento, eu nunca trabalhei numa área tanto pública, ainda mais ainda para uma secretaria de meio ambiente, mas de fora assim, né, imaginaria que o conceito de reciclagem, né, deveria ser um dos principais, como fala, bases aí dos funcionários, ainda mais nesses cargos que eles ocupam, né? Então, o que fica instigando aqui, se vocês pudessem complementar, né, num próximo trabalho, uma próxima fase, se vocês forem dar continuidade, e se tiver presencial, melhor ainda, né? Porque seria abordar os demais funcionários, de preferência, né? Que não fossem desse alto escalão, como que vocês acabaram pegando, para saber se esses percentuais se mantêm ou se são muito diferentes, né? Muito piores, né? Porque, como eu falei, esse caso de reciclagem levantou uma bandeira, né? Falou, poxa vida, mas será que é muito baixo assim, né, para os demais funcionários? Deveria ser o exemplo, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Então, só ficaria aí realmente como uma sugestão. O artigo, para mim, está perfeito, né? De novo, está muito bem escrito, muito bem amarradinho, mas como sugestões, né, para uma pesquisa futura, dar uma continuidade, e se quando voltar presencial, ao invés de fazer o questionário, né, e encaminhar, era fazer mesmo presencialmente, abordar eles para que possam responder ali na hora, né? Seria uma opção, tá? Mas parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada, professor Garcia. Mais algum comentário? Pergunta para a Vitória? Ok. Se não temos mais comentários ou perguntas, mais uma vez, então, queria parabenizar a Vitória. Vou colocar meus comentários lá oficialmente no site assim que a gente encerrar aqui. Parabéns também para Maria Gabriele, para a professora Jaqueline, pelo trabalho. Eu acho que essa sugestão do professor Alexandre é muito boa, né? Porque foi uma coisa que eu também notei, né? A concentração em pessoas já em cargos superiores respondendo, isso é muito bom, porque mostra que o G lá da governança, que a gente falou de sustentabilidade, ele está presente, talvez ele não esteja sendo aproveitado no seu máximo potencial, mas de repente, se você
pega a sua pesquisa e procura até mesmo essas pessoas que você entrevistou, porque o grande problema de um questionário, Vitória, é que não necessariamente quem vai responder a pergunta entendeu a pergunta, né? Ou entendeu toda a dimensão que está sendo colocado ali. Ou muitas vezes a pergunta não está sendo colocada de uma forma que aquela pessoa acredita que seja como o assunto deva ser tratado. Então, essa proposta de procurar um papo pessoal para poder melhorar ainda mais a dimensão da sua pesquisa é algo muito positivo que eu recomendo você fazer, não só com os 37, mas completar os 112, quem sabe, né? Acho que seria muito bacana. E voltar aqui para trazer os resultados para a gente, combinado? Mas parabéns para vocês, muito obrigada pela participação, e acho que a gente pode encerrar a sessão do trabalho 3.400, da Vitória, da Maria Gabriela e professora Jaqueline, da Universidade Federal do Ceará, agradecendo a contribuição para o Congresso da USP desse ano. Obrigada, Vitória. Eu gostaria de agradecer também, né, a oportunidade que a gente teve de estar apresentando a nossa pesquisa aqui para vocês. É uma honra. Esse é o meu primeiro artigo e eu fiquei muito feliz, né, de ser aprovado. E agradecer as contribuições, com certeza a gente vai levar em consideração para uma próxima pesquisa. E é isso, muito obrigada. Obrigada, querida. Parabéns. Se a Vanessa já estiver por aí. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Muito bom. Você vai usar alguma apresentação que a gente tenha que testar ou você vai só expor? Sim, eu gostaria de compartilhar uma apresentação e desde já eu informo que o vizinho está fazendo alguns barulhos, então... Bem-vinda ao time é mútuo, porque aqui o vizinho está fazendo barulho, os meus filhos estão vendo a Olimpíada, então o máximo possível eu deixo o meu microfone no mudo aqui, porque a chance de ter ruído é grande. Mas a gente tem uns 3 minutinhos antes de oficialmente começar a sua sessão. Se você quisesse testar, colocar a tua apresentação, seria bom. Tá bom. Aí, caso o momento que eu estiver apresentando for prejudicado algum entendimento, a gente... Não se preocupe, vai dar tudo certo. Vou compartilhar aqui. Muito, muito bom. Acho que podemos já ficar nessa tela. Deixa eu ver. Eu não sei como é que é o sincronismo aí, mas se é 11h50 a sua, eu vou esperar esses 2 minutinhos e a gente pode aproveitar, porque tem mais gente que pode ser que se junte exatamente para ver a sua sessão, então a gente tem que respeitar o horário aqui. Mas gostaria de até já começar te comentando que eu gostei muito do vídeo que você fez. Eu achei tão diferente a tua forma de apresentar, né? Porque, às vezes, quando a gente está participando de um evento, a gente se esconde através da apresentação, né? E você se colocou no primeiro plano. Não, a ideia é minha, eu estou aqui apresentando o meu trabalho, então você, na verdade, se comunicou muito bem naquela sua apresentação. Eu acho que é algo que já nos faz depois ler o teu texto com muito mais atenção, né? Então, gostaria de te dizer que eu gostei bastante do teu vídeo. Agradeço. Muito bem, bom dia a todos, sendo britânicos, estamos iniciando a segunda apresentação dessa sessão paralela do 21º
para a 21ª Conferência Internacional sobre Contabilidade da USP. Vamos ter a apresentação agora do trabalho 3376, Relatos Integrados no Brasil pós-Agenda 2030. Espera aí, deixa eu ver aqui. Estou com outro trabalho ainda aberto aqui. Obrigada. Ok. Uma análise à luz da teoria da comunicação. Esse trabalho foi elaborado pela Vanessa Magalhães de Souza, com orientação do professor Alexandre Sanches Garcia, e é algo muito, muito interessante da gente ver, né? Eu estava comentando com o professor Garcia antes, Vanessa, que é muito legal essa ideia de vocês de ligar relatório corporativo com comunicação, porque esse é o objetivo dele, né? Comunicar a empresa para quem está de fora. Então, não adianta nada o relatório ser tecnicamente perfeito, mas ele não ser acessível, ele não ser comunicativo, ele não transmitir a sua mensagem de forma adequada. Então, você está unindo ali 3 pontos que nos fascinam, né? Que é o reporte corporativo e sua capacidade de comunicar, o relato integrado, que é uma paixão pessoal para todos nós, que justamente une questões de sustentabilidade com questões financeiras, e a Agenda 2030 da ONU, que, se você olhar bem para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, eles não são coisas de outro planeta. Você não está mandando o ser humano pisar em Marte. Você está dizendo que o ser humano precisa se preocupar em ter saúde, em ter água limpa, em ter comida de qualidade na mesa, em ter respeito e baixa corrupção, ou seja, coisas que o ser humano deveria considerar como essenciais, né? Como algo que é inerente à nossa própria existência. E muitas vezes a gente se preocupa tanto com questões fora do nosso alcance e não cuidamos bem daquilo que deveria ser o fundamental. Então, são 3 pontos que me falam muito particularmente ao coração. Sou uma contadora apaixonada por contabilidade, então, esses 3 pontos me são muito importantes. Você vai ter 15 minutos para expor o seu trabalho, depois eu vou reduzir meus comentários ao mínimo necessário para a gente ter a oportunidade de ouvir o público também, tá bem? Ótimo. Vanessa, te escutamos. Perfeito, muito obrigada. Bem, então, dando início à apresentação desta pesquisa, o objetivo da pesquisa é identificar e comparar o nível de compreensibilidade e legibilidade dos relatos integrados publicados nos anos de 2013 e 2018 das empresas listadas na carteira EASY. Como objetivos específicos, identificar e categorizar os relatos integrados, identificar as possíveis variáveis associadas ao nível de compreensibilidade e verificar se existe associação entre o nível de legibilidade e o nível de compreensibilidade. Com isso, a questão de pesquisa, quais são as variáveis associadas ao nível de compreensibilidade dos relatos integrados publicados nos anos de 2013 e 2018 das empresas que compõem a carteira do EASY. Para entender um pouco melhor a pesquisa, a Agenda 2030 ela é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, destacamos como base para esta pesquisa o ODS 12, que é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Dentro de cada ODS existem as metas para alcançar o cumprimento daquele ODS. Então, no caso do ODS 12, destacamos a meta 12.6, que trata sobre incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas e a integrar informações de sustentabilidade em seus ciclos de relatórios. Então, essa meta, ela converge com o relato integrado,
que justamente pode servir de ferramenta de comunicação das operações da empresa relacionada aos riscos sociais e ambientais para a sociedade, entre outros, de forma integrada com os relatórios financeiros. Com isso, a justificativa se baseia na comunicação eficaz de informações vinculadas aos ODS através dos relatórios de sustentabilidade. Temos como contribuições para a prática profissional promover novos dados para os órgãos reguladores nacionais, como, por exemplo, o IPEA, que faz o monitoramento das metas aqui no Brasil, órgãos internacionais envolvidos com a meta 12.6, como a própria ONU e o ISAR, e para a academia preenchendo lacunas com a aplicação da teoria da comunicação na contabilidade e para as instituições de ensino superior, com um estudo a ser disseminado sobre os relatos integrados. Com relação aos estudos anteriores, fizemos um levantamento de 2010 a 2019, identificamos 14 artigos tratando sobre relato integrado. Bem, as pesquisas fizeram análise de aderência dos relatos integrados pelas empresas, verificação do estágio de implementação, investigação de possíveis variáveis que influenciam a publicação do relato integrado, como, por exemplo, o tamanho da empresa, estudo da relação entre a adoção do RI e outra variável, como, por exemplo, desempenho financeiro. Investigação do posicionamento de cada participante quanto ao conceito de materialidade, análise de divulgação e evidenciação de informações, como a forma de evidenciação, de criação de valor e a padronização nos relatos integrados, e a análise de pesquisas acadêmicas, o discurso utilizado nas pesquisas e a evolução da produção acadêmica. Então, com isso, identificamos a lacuna da aplicação da teoria da comunicação com relação ao relato integrado. Então, a base teórica utilizada nessa pesquisa é a teoria da comunicação, de Shannon, que possui 5 elementos: o emissor, a mensagem, o código, o canal e o receptor. O emissor são as empresas, a mensagem são as informações contidas nos relatórios, o código é o framework e o canal é o meio pelo qual chega a informação para o receptor, e o receptor são os usuários. No caso da nossa pesquisa, a gente está observando o emissor, que são as empresas, então foram selecionadas as empresas a partir da carteira do EASY, a mensagem, que são as informações contidas nos relatos integrados, e o receptor, que são os usuários dos relatos integrados, né? Então, temos que ter em vista que a contabilidade ela é uma ferramenta de comunicação que deve manter níveis adequados de legibilidade e compreensibilidade. A legibilidade, ela está relacionada exclusivamente aos fatores textuais, ou seja, a forma como o texto é escrito, a complexidade da escrita. Utilizamos o método FLASH, que é a métrica mais utilizada, mais estudada no meio acadêmico. Aqui eu apresento a escala de legibilidade do método FLASH, em que quanto menor a pontuação, isso indica que o texto é de uma leitura muito difícil, requerendo, então, o ensino superior do leitor, e quanto maior a pontuação, indica que o texto é de fácil leitura. Então, o ensino fundamental já é um grau de escolaridade adequado para essa leitura. Quanto à compreensibilidade, essa observa a percepção do receptor, a percepção do leitor. Então, isso indica algumas características do receptor, né? Então, nesse caso das pontuações de compreensibilidade, como nós utilizamos o sistema orientado de close, que é para cada lacuna, foi disponibilizado 5 palavras, em que
o respondente deveria selecionar ali a palavra correta que fizesse sentido, desse sentido ao texto. Então, observamos a última coluna, que é a coluna de múltipla escolha, em que quanto maior o percentual de acerto, isso indicaria uma autonomia na leitura, e quanto menor o percentual de acerto, isso indicaria uma dificuldade na compreensão do texto. Com relação à metodologia aplicada, então, a pesquisa documental, em que os relatos integrados são objeto de pesquisa, uma abordagem qualitativa, aplicando a teoria da comunicação. A amostra, ela partiu da observação das empresas listadas na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, que publicam o relato integrado, e também verificamos se essas empresas estavam listadas no site da Integrated Report. O período analisado 2013 e 2018, então essas empresas deveriam estar listadas e publicando o relato integrado em 2013 e 2018, então através dessa metodologia foram identificadas 5 empresas, né? Foi elaborado um questionário com excertos dos relatos integrados de 2013 e de 2018 dessas empresas, para apurar o nível de compreensibilidade, né? Então, a legibilidade foi utilizado o método Flash, que foi apurado através do software Word 2007, e o nível de compreensibilidade, nós utilizamos o sistema orientado de Close, e a elaboração do questionário foi feita através da SurveyMonkey. Com relação aos principais resultados, a categorização dos RIs. Então, a gente verifica a diversificação dos setores das empresas, alguns relatos integrados foram auditados por Big Four, outros não foram auditados, né? Agora, com relação ao perfil dos respondentes, vale ressaltar que o campo de estudo em que foi aplicado o questionário foram selecionados pessoas, cidadãos comuns, entidades engajados com o tema desenvolvimento sustentável. E aqui, dentro desse campo de estudo, então, identificamos que 57% é do gênero feminino, 72% possuem mais de 30 anos, 92% possuem o nível superior de ensino, 58% indicam ter muito conhecimento sobre o tema desenvolvimento sustentável. Então, foi disponibilizado uma questão que a pessoa pudesse indicar de 0 a 10 o nível de conhecimento que ela tem sobre desenvolvimento sustentável. Então, 58% indica ter muito conhecimento, e 45% dos respondentes indicaram já terem buscado informações dentro dos relatos integrados. Com relação, então, ao nível de compreensibilidade, observando tanto 2013 quanto 2018, identificamos um percentual grande de acerto, né? Então, foi acima de 70%, indicando uma autonomia na leitura. Vale ressaltar que um grande percentual possui o ensino superior, tá? E com relação aos testes para identificar quais eram as possíveis variáveis associadas ao nível de compreensibilidade. Então, primeiramente, fizemos o teste de correlação, procurando identificar se existe alguma associação entre compreensibilidade e idade, compreensibilidade e escolaridade, compreensibilidade e conhecimento. E aqui, observando 2013 e 2018, identificamos uma associação com escolaridade, conhecimento e idade. Em seguida, a gente fez o teste de regressão, colocando todas as variáveis para confirmar ou não, né, os resultados do teste anterior. E aqui, então, identificamos que escolaridade, busca por informação e idade possui relação positiva com o nível de compreensibilidade. O que isso quer dizer? Que quanto maior o nível de escolaridade, quanto mais informação
o usuário busca dentro dos relatos integrados, e quanto maior a idade, maior é o nível de compreensibilidade. Já com relação à legibilidade, que observa o fator textual, né, a forma como o texto é escrito, foi identificada uma pontuação muito baixa, né, abaixo de, a média, tanto 2013 quanto 2018, foi abaixo de 30 pontos, ou seja, são textos longos, são textos complexos, requerendo, então, aí o grau superior de ensino. Já com relação ao teste para identificar se existe associação entre o nível de legibilidade e compreensibilidade, o teste, o resultado ele não foi suficiente para identificar se de fato existe associação, porque em 2013 apresentou uma relação negativa e em 2018 apresentou uma relação positiva. Então, o resultado ele não foi constante. É possível que esse teste tenha sido influenciado pelo campo de estudo, já que 92% dos respondentes possuem um nível superior. Bem, como conclusão do estudo, então foi aplicada a teoria da comunicação, a gente observou os emissores, que são as empresas que elaboram os relatos integrados, e os receptores, que são as pessoas que estão buscando informações dentro dos relatos integrados, né? Então, com relação ao nível de compreensibilidade, respondendo à questão da pergunta, quais são as variáveis associadas ao nível de compreensibilidade, os resultados apurados indicaram que o grau de escolaridade, idade, e se o usuário busca por informações nos relatos integrados, isso possui uma relação positiva com o nível de compreensibilidade, ou seja, quanto maior o grau de escolaridade, quanto maior a idade e quanto mais familiaridade o usuário tem com RI, maior é o grau de compreensibilidade. E vale ressaltar que, de acordo com o referencial teórico, o nível de compreensibilidade ele está relacionado ao contexto, ele está relacionado ao nível educacional e está relacionado à experiência do receptor. Então, identificamos na nossa pesquisa que o campo de estudo, 58% possui muito conhecimento sobre desenvolvimento sustentável, então esse é o contexto, né? 92% possui o ensino superior e 45% busca por informações nos relatos integrados. Já na outra ponta, quando a gente analisa a forma como a mensagem ela é produzida, identificamos nos fatores textuais que os textos são complexos, que os textos são de difícil leitura, requerendo, então, o ensino superior. Bem, eu acho que posso finalizar aqui a minha apresentação, agradecer a todos e abrir para as perguntas. Perdão, não estou ouvindo. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada mesmo pela pesquisa. O tema é super interessante, né? Muito bem colocado, muito bem explorado na pesquisa e apresentado não só no vídeo, mas agora também. Eu, particularmente, sou meio suspeita, mas imagino que esse artigo seja o resumo de uma pesquisa maior. Eu gostaria até de receber o texto completo da pesquisa, porque tem muitos fatores que eu entendo que para você transformar num artigo, você tem que cortar, porque tem que resumir, tem um número de páginas ali que te limita, mas são detalhes que talvez deixassem a sua pesquisa ainda mais fácil de entender. Por exemplo, não consegui entender, lendo a partir do artigo, por que 2013? Né? Porque eu entendi que você pegou a carteira do ISE, então, referente ao período 2014 e 2015, se reverte para 2013, 2019 e 2020 se reverte
para 2018. Mas por que não meio termo? Por que não algum ano nesse meio? E principalmente 2013, porque o framework do relato integrado só foi, na verdade, concluído e lançado em dezembro de 2013. Então, teoricamente, as empresas em 2013 ainda não tinham, porque elas não esperaram o framework ficar pronto para começar a construir seu relatório, então elas ainda não tinham um framework de relato integrado para usar. Eu entenderia se fosse uma dinâmica de antes e depois, ou seja, como elas reportavam antes do relato integrado e até mesmo dos ODS, porque os ODS vieram ainda depois, e o que relato integrado e ODS teria talvez transformado isso. Essa é a primeira questão que eu queria que você me desse um pouquinho de luz aí. A Agenda 2030, ela deu início em janeiro de 2016. Então, a reunião da ONU foi em setembro de 2015. Né? Uhum. Então, a gente estava observando, alguns anos depois da Agenda 2030, justamente por conta da adequação, né, das metas, inclusive há pouco tempo que o IPEA, de fato, começou a monitorar os indicadores, né? Isso foi até, inclusive, depois da minha dissertação, que saiu os resultados dos indicadores, né? Então, o objetivo é que a gente estava tentando pegar alguma possível influência da Agenda 2030, né? O antes e o depois da Agenda 2030. Acho que você pode deixar isso mais claro no artigo, no texto, porque é exatamente o que eu imaginei que tivesse acontecido, né? Mas faz diferença e faz sentido, né? Uhum. E a outra coisa que eu achei muito, muito bacana foi exatamente o resultado da sua pesquisa, né? Essa questão de que, por mais que a gente diga que relato integrado precisa ser conciso, e precisa ser claro, e precisa ser visual, os relatórios ainda são de difícil compreensão. Isso é um estímulo para a gente mostrar que a gente ainda não está lá, né? Que a gente precisa trabalhar um pouco nisso. Mas aí eu senti falta de até você mostrar isso na sua conclusão, porque relato integrado não é um relatório, ele é um processo. Isso significa que é uma curva de aprendizado. Então, é uma boa sugestão para pesquisas futuras verificar se esse nível de compreensibilidade ele vai crescendo ao longo do tempo. Ao longo, de repente, que o conhecimento sobre o que é relato integrado deixa de estar restrito ao nível superior e a quem tem formação e passa a ter ali naquele nível de quem faz a transação, de quem está no dia a dia e quem está operando a máquina da empresa, né? Que eles também precisam ter consciência disso. E é uma sugestão que eu queria fazer também nesse sentido, é que você disse que, quando você foi falar da teoria da comunicação, você disse que a base foi o framework do relato integrado. Na verdade, ele não é uma base sozinho, porque, na verdade, ele não é uma base de relatório. Ele não faz o lançamento contábil. Então, você usa para a parte financeira, você está usando IFRS ou US GAAP, o relatório do Banco Central. E para a parte não financeira, você tem que estar usando uma outra base, TCFD, SASB, GRI. O que o relato integrado faz é uma coisa conversar com a outra. Então, eu senti falta de você deixar isso claro também na sua pesquisa. Mas eu aprendi muito. Vou usar alguns slides seus, se você autorizar, porque eu acho que autorizadíssimo. É uma mensagem que a gente precisa passar adiante, as conclusões da sua pesquisa. Elas servem para a gente poder encontrar algumas razões para algumas situações que precisam ser sanadas em relato integrado. Então, eu particularmente gostei muito,
E senti falta também, dado que você mencionou o 12.6 da ONU, do grupo de indicadores que a ONU sugere para você acompanhar a implementação dos ODS. E por isso que eu tenho curiosidade também de ver o seu trabalho completo, porque aqui você se focou muito na questão da teoria da comunicação, mas eu acho que a gente não olhou muito o conteúdo dos relatórios. E a amostra, é claro que ficou pequena, né? Porque 5 empresas é algo muito pouco. Mas se você acompanha 5 empresas ao longo do tempo, esse muito pouco pode se tornar algo bastante significativo. Então, eu entendo que a tua pesquisa não pode parar aqui, né? Que ela tem que ser um começo para que a gente possa expandir isso ao longo do tempo. E aí acho que a gente vai ter algo muito bacana para mostrar, principalmente se a gente associar a questão da teoria da comunicação com a teoria da mudança. Porque a gente muitas vezes espera que os relatórios sejam perfeitos, principalmente os reguladores, antes de torná-los algo que faz parte do ambiente corporativo. E, na verdade, você mostrou que 45% das pessoas já fazem perguntas baseadas em conteúdo de relato integrado. Ou seja, a gente tem que dar cara a tapa para sofrer críticas, aprender com as críticas e fazer algo melhor no futuro, né? Então, vamos deixar que o próprio stakeholder nos dê um feedback daquilo que precisa ser alterado para a comunicação ser mais efetiva. Mas essa questão da compreensibilidade me chocou, porque eu imaginava que não fosse algo perfeito, mas ter dado em todos os 2 anos abaixo de 30, eu acho que me surpreendeu. Mas adorei mesmo, não esperava nada muito diferente, tendo o professor Garcia como teu orientador aí, mas eu acho que é algo que a gente pode até divulgar lá no site da comissão do relato integrado, professor Alexandre, porque acho que pode estimular futuras pesquisas e continuidade para a pesquisa da Vanessa, que é algo que a gente precisa muito. Então, esses são meus comentários, eu vou formalizar lá quando a gente terminar essa sessão, e queria, então, abrir para que os outros participantes aqui da nossa plenária pudessem contribuir com a sua pesquisa também. Parabéns. Alguém tem alguma pergunta para a Vanessa, professor Garcia? Pergunta não, né? Porque eu já fiz todas as perguntas para a Vanessa durante o tempo dela no mestrado, né? Mas como os colegas ainda não pediram aí a palavra, né? Então, complementando algumas coisas, né, Vânia? E, curiosamente, ontem, eu tive com a Vanessa ontem, assim, virtualmente, né? Falando do trabalho. Mas aí depois, eram as 10 da noite, Vânia, eu estava falando com o Denis. O Denis, que é o nosso colega em comum lá da Sebari. E a gente batendo papo e falando sobre, até sobre esse trabalho que a Vanessa ia apresentar aqui hoje. Ele falou, eu falei um pouco desses resultados, né? Que você até fala, puxa vida, surpreende, né? Essa compreensibilidade baixa, né? Por parte dos usuários. E aquele negócio, né? Ele deu um exemplo que é bem bacana. A frase engajamento de stakeholders, né? Isso, para nós aqui, acho que todos que estão aqui na sala, assim, é fácil de entender, né? Tá dentro do nosso, praticamente nossos estudos, muito que a gente lê, né? Muito do que a gente faz, a Vânia, com a experiência de tantos anos lá no BNDES, né? Com o relato integrado. Então, esse termo engajamento de stakeholders para nós é óbvio, mas é só para nós aqui. Se sair na rua, vai na calçada e perguntar para, né, que não vão entender nada. Então, acho que esse relatório esse trabalho da Vanessa vem mostrar isso, né? Que a gente usa muitos jargões no nosso meio corporativo, que para nós, ok, é óbvio, não precisa muita explicação, não requer muita explicação. Mas a hora que você amplia, né, o leque de usuários, não é bem assim esse entendimento. Então, realmente serve de alerta
para os preparadores, né, de relatos, de que, assim, né, dependendo qual o objetivo da empresa, onde ela quer chegar, né, com a informação, tem que ter uma melhora na comunicação, né? E é bem interessante porque o Denis, né, ele trabalha nessa área, né, de comunicação, e a gente sabe que a maioria dos relatórios corporativos, né, uma boa parte é feita pelas empresas de comunicação. Então, é um trabalho que vem chamar atenção para esse fato que a Vânia destacou bem, né? E que para nós, até nós aqui, né, que escrevemos, né, os artigos e dissertações e até mesmo em aula, a gente também tem essa preocupação de facilitar, né, a compreensão de alguns termos que para nós é muito óbvio, que a gente lê bastante, né? Então já está no nosso consciência, subconsciente lá, ele entende essas palavras. Mas realmente, quando para explicar para o público, né, a gente vê agora, né, o termo ESG que, né, tomou uma proporção tão grande dos noticiários, não é isso? E é curioso, você pergunta para alguém da sua casa que não lida tanto com esse assunto, é como se fosse sei lá, um ET, uma palavra nada a ver, uma sigla, né? Então, assim, requer muita, assim, uma apropriação mais adequada, né, da linguagem para esses termos. Esse trabalho da Vanessa mostrou bem isso daí, né? Era mais para É eu relembrar verdade, ontem, tive esse pessoal. papo com o Denis sobre esse trabalho, e você comentou a mesma coisa. Falei, putz, tá vendo? Aqui o Denis ontem também falou, a gente tem esse, comum para nós, né? Esse jargão, mas É. saiu do nosso métier, se esbarra Eu nessa concordo dificuldade. plenamente com você, Alexandre. Acho que, inclusive, a gente perde muito mais tempo discutindo se tem que ser ASG, ESG ou EESG do que efetivamente em comunicando o que isso quer dizer, né? Então, acho que a gente, às vezes, fica comendo muito tempo pela beirada e, de certa forma, a gente nunca chega no centro da questão, né? Então, quando chega lá, já está muito frio demais. Essa é a questão, né? Mas tem toda a razão, a gente precisa melhorar a comunicação. Gostei muito, achei bem interessante esse trabalho e um alerta para nós, né? De que não basta a gente ter uma boa ideia, a gente tem que fazer com que essa ideia seja implementável. E ela nunca será implementável se ela não for compreendida. Então, a gente precisa comunicar melhor aquilo que a gente está buscando. Mas acho que foi muito bacana. Acho que o nosso tempo está esgotado. Queria, então, agradecer as duas representantes aqui dos dois artigos apresentados. Foram duas apresentações muito bacanas, que acho que deu para a gente ter uma ideia muito boa da pesquisa que foi feita e de como isso pode nos ajudar a construir um mundo melhor, onde ecologia e a Agenda 2030 elas possam fazer parte do nosso dia a dia, né? O nosso sonho, o sonho do relato integrado é o dia que você não precisa mais discutir esses conceitos, porque eles são tão naturais e tão integrados à nossa forma de viver, de que, na verdade, seria chover no molhado tentar explicar o que eles significam. Então, parabéns, Vitória, parabéns, Vanessa, professora Jaqueline, que orientou a Vitória e a Maria Gabriele, professor Garcia, que orientou a Vanessa. Por favor, continuem gerando estudos nessa área, porque a gente acha que isso é muito bom, mas a gente precisa de pesquisa científica isenta, sem viés, incontestáveis, que possam nos ajudar a provar isso para o mundo. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram dessa sessão plenária aqui na 21ª Conferência Internacional de Contabilidade da USP. Foi um prazer passar essas quase 2 horas aqui com vocês. Espero que o resultado dessas pesquisas possam ser utilizados por outros pesquisadores no futuro. Obrigada para todos vocês e continuem participando do Congresso, porque o programa está muito bom.
Hoje à tarde, inclusive, estaremos lá falando de relato integrado. Um abraço para todos. Tchau, Vânia. Tchau, Até Vânia.